seria a metade do canal, o fundo, ou o final dele, né? Então, aqui seria ou esse movimento aqui até os 12.800 dólares, ou 8.793 dólares, 9 mil dólares por aí, seria o fundo do Bitcoin. Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Tá muito cedo ainda para determinar a recuperação, mas já temos alguns indícios de que a gente pode ter aqui um pouco de tranquilidade. Vamos ver. Bom, no Bitcoin, a moedinha da praia, a última vez em que eu vi o mercado lateral desse jeito, no semanal, né? Veja que ontem a gente tentou fazer o rompimento do triângulo simétrico, ele chegou aí até o final do triângulo simétrico, então ele não vai fugir, essa semana vai tomar uma decisão. Ele está muito apertado entre essa linha de tendência de alta e essa linha de tendência de baixa, tá? Então o preço está bem apertado, ele vai tomar uma decisão, provavelmente uma direção aqui. Se ele conseguir romper a média 8 semanal, então vale a pena ficar exposto em compra, beleza? Ele não rompeu por enquanto, então ainda não vale a pena. Mas um rompimento semanal aqui, depois de sair de um triângulo simétrico, vocês já sabem a minha opinião. Ele vai subir para lateralizar, para depois cair, tá? Então, se ele for sair do triângulo simétrico para cima, é pior para o nosso contexto. Por quê? Porque apesar de pegar uma alta de curto prazo aqui, geralmente ele vai lateralizar para cair e afundar mais tarde, dar a queda mais forte mais tarde, tá? Se ele cair primeiro, melhor. Se ele descer primeiro, melhor, porque se ele sai do triângulo simétrico e desce primeiro, ele tende a retornar para cima. Então, ele traz uma janela de tempo mais oportuna para pegar um movimento de alta contrário à expectativa do mercado. Então, por exemplo, se ele começar a cair agora aqui do triângulo simétrico, muita gente vai começar a shortar o Bitcoin aqui nesse movimento aqui, achando que o Bitcoin vai derreter. O Bitcoin até ele pode derreter numa velocidade média aí, mais ou menos, mas ele pode se segurar em 16, 17 e voltar a subir rapidamente. Então, esse seria o contexto ideal. Que ele derreta primeiro, reteste esse fundo anterior, rejeite a queda desse fundo anterior, com o S&P 500 rompendo acima da média 8 semanal, seria um bom ponto de entrada, um bom movimento de price action de entrada de especulativa, tá? Então vamos ver como ele vai romper esse triângulo simétrico essa semana, entre hoje e amanhã ele vai ter esse rompimento, tá? Se ele rejeitar aqui e perder a mínima ou a máxima desse movimento aqui, você vai no curtíssimo prazo a favor do movimento, depois você tem que sair e ficar comprado provavelmente, tá? Então no início você até pode ficar vendido em caso de queda, mas logo nos dias seguintes você vai ter que ficar comprado porque provavelmente você vai pegar um pullback. O mesmo se aplica se ele fazer o movimento entre hoje e amanhã para cima. Se ele romper para cima, o ideal é que você consiga depois realizar um pouco, porque provavelmente vai vir mais queda pela frente, tá? Então no triângulo simétrico não se brinca, porque o triângulo simétrico é quando o Smart Money está em ponto de controle. Eu acredito que ele vai cair primeiro, no curto prazo, eu acho que ele vem dar porrada para baixo primeiro. O motivo é dar porrada para baixo é porque eu acredito que nós estamos passando por um momento, um período muito semelhante de 2 meses, de 60 dias, em que a gente viu essa acumulação acontecer lá em 2018, tá? Então, em 2018, a gente viu essa acumulação acontecer, que na verdade foi uma redistribuição, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Ó, ele faz o rompimento para baixo. Aqui, no caso, ele foi apertando o preço e batendo sempre no mesmo suporte, tá? Então, ele fez o movimento. Você marca aqui a metade do movimento. Você marca a metade do movimento aqui. A metade do movimento aqui, onde foi o Smart Money, vai ser o suporte futuro. E também vai ser a resistência futura. Aqui foi o suporte, nesse dia aqui. E aqui também foi suporte, suporte, suporte. Aqui agiu como resistência e suporte. Então, é um ponto de controle do mercado. E aqui nós estamos com o mesmo cenário, mesmo contexto. Nós estamos com um ponto de controle aqui, ó. Tá? Então, esse é um ponto de controle que no futuro agirá como resistência ou como suporte. Beleza? Vocês podem ter certeza que se a gente perdesse aqui e voltasse para os 9, aqui seria a primeira grande resistência do Bitcoin. Se caso ele consiga romper para cima, tá? Ele perca temporariamente aqui, depois no futuro, e aí aqui ele vai ser o principal suporte, tá? Esse é o ponto
de controle principal do Bitcoin desse ano. Tá? Esse é o principal ponto de controle. Exatamente como 2018. Em 2018 nós tivemos um derretimento, depois tivemos o padrão de Bumper Run, corrida também, né? Movimento muito parecido com o Bumper Run. Então aconteceu o grande boom aqui, o bump e depois o run, né? Bump de queda, depois o run. O mesmo aconteceu aqui no Covidão, né? Então bump and run, mesma coisa. Bump and run. Então o que acontece? O que eu quero tentar pegar é esse movimento de derretimento rápido aqui, que pode chegar até os 12 mil dólares, conforme a gente já explicou para vocês. Seria ali o próximo fundo do BTC, seria o padrão aí do topo não retestado como suporte, que é essa região, que seria entre 9 e 12 mil dólares, região condizente com o canal lateral. Então já expliquei isso várias vezes para vocês. O canal lateral seria a metade do canal, o fundo, ou o final dele, né? Então aqui seria ou esse movimento aqui até os 12.800 dólares, ou 8.793 dólares, 9 mil dólares por aí, seria o fundo do Bitcoin, o novo fundo do Bitcoin. Beleza? Então, entre 12 mil e 9 mil, caso a gente perca os 17 mil dólares, ele vai buscar essa região. Beleza? Os 18 mil, na verdade. 18.500 dólares agora, né? Que ele vai subindo, tá? Então, o suporte sempre ele vai subindo, ó. Com o suporte subindo, então ele está muito próximo, ó. Veja, ele está um suporte majoritário, muito apertado o preço, com a média 8 semanal esmagando também a resistência. Então, ele vai ter uma vazão de preço direcional. Se a gente pegar o gráfico semanal, a probabilidade maior ainda é de baixa, porque a tendência semanal é de baixa. Então, a probabilidade maior ainda é de baixa. E o mensal, a mesma coisa. Mensal, então, seria 3 meses consecutivos de baixa. Se ele tiver o rompimento verdadeiro, ele vai ter uma grande queda forte no mensal, levando o preço até os 12 mil dólares. Beleza? Então, essa é a região de interesse comprador. Começa-se a ter muito interesse comprador nessa região. Lembrando que essa é uma região que é um topo que nunca foi testado como suporte, tá? Então, esse é a gente já testou esse topo agora como suporte, que é essa região que não está perdendo, né? Mas esse topo aqui a gente nunca testou como suporte. Tá? Então, ele provavelmente chegaria nesse ponto aqui. Esse seria o fundo majoritário do Bitcoin. Essa região aqui é a provável fundo do BTC, no contexto macro que nós estamos vivendo, tá?